T&D, sabe onde nós estamos? Nós voltamos onde tudo começou, no CBTD. E sabe quem está aqui comigo? Carlos Cruz, o precursor. Seja bem-vindo. Eni Soares, que alegria. Fala, T&D. Depois de 2 anos, estamos aqui. Se você voltar lá no primeiro episódio, você vai ver que começamos pequenininho. E aqui estamos com a Arena Fala T&D, uma convidada especial. Já Eni Soares apresenta pra gente. Estava na plenária. Veio diretamente para cá para inaugurar a nossa Arena Fala T&D, um tema muito relevante. Então, seja muito bem-vindo aos episódios, estarão incríveis. Seja muito preparado. E a Adriana Alves, que saiu da plenária e aterrissou aqui com a gente nessa arena, nesse stand diferente, que é a primeira vez que a gente traz um modelo aí interativo saindo do estúdio, então a gente está aprendendo junto. Sabe de onde que ela veio? Da Zona Leste, aqui em São Paulo. Ela é diretora de RH do Impacto da ONU Global, tem mais de 25 anos de experiência em operações e gestão de cultura e pessoas, tem um currículo super diverso, completo, fala de cultura organizacional, negócios, diversidade e operações. Ela é a Adriana Alves. Seja bem-vinda, eu já quero começar te provocando. Você levou lá para a plenária uma provocação para nós, de que, será que é só sobre a gente ocupar espaço? Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada a vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Sim, foi uma breve provocação, eu diria, porque a gente poderia ficar até amanhã falando sobre esse tema, né? Mas é justamente sobre essas relações, porque antes a gente não falava de relações dentro do espaço de trabalho, né? A gente trabalhava, deixava a nossa vida do lado de fora. E a gente vê que isso não é possível. E ainda mais quando a gente fala sobre diversidade, sobre mais mulheres. A gente tem falado da importância de termos mais mulheres dentro dos espaços de trabalho, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBT, pessoas com deficiência, mas e aí? Como é que a gente trata essas pessoas se até então, até pouco tempo atrás, elas não estavam, não eram vistas nesses espaços como a gente tem visto hoje? Então, é mais uma provocação mesmo sobre como a gente pode usufruir, né, dessas novidades em relação às relações, para que, inclusive, a estratégia dos negócios seja mais sustentável também. Agora, isso é uma novidade, ou isso sempre foi necessário e agora estamos com um olhar mais atento para isso? Isso, Mas, eu acho que isso sempre foi necessário, né? É que as empresas hoje, elas estão lidando com uma sociedade que está olhando mais para isso. A diversidade, de uns 4 anos para cá, ela de fato, ela foi uma agenda muito importante, não só no Brasil, mas globalmente falando, né? Então, a agenda ESG muito forte de uns anos para cá. E aí, quando a gente fala de ESG, não tem como a gente desvincular do S, que é o social, né? Então, a diversidade, ela é de fato uma agenda muito pontual hoje, mas que para mim ela sempre foi importante. É que a gente não falava disso antes. Aliás, é uma transformação mesmo, né? De toda uma cultura mundial, não só no Brasil. Acho que no Brasil ainda mais, porque a gente pensa que a gente tem uma grande maioria negra, uma grande maioria de mulheres, estamos sempre muito maiorias, só que super minorizadas nos espaços. Então, temos que pensar em como a gente leva esse assunto que antes não era falado, mas inclusive lidando com essas relações e falando de estratégia de negócios. Eu sempre falo de estratégia de negócios, porque antes a gente deixava e negligenciava esse assunto, mas deixava dinheiro na mesa. aliás, você falou de dado, eu anotei aqui, dados na sua palestra, eu tenho 2,6 trilhões e eles trabalhassem para reduzir a desigualdade. É isso. O Bank of America, ele fez uma pesquisa em 2019 e 2020 e eles conseguiram detectar, levantaram que os Estados Unidos poderiam ter elevado 2,6 trilhões de dólares ao PIB anual se eles tivessem reduzido a desigualdade de gênero e raça no país. E aí a minha grande provocação, né? Porque a gente tem muitas pesquisas que vêm de lá. Não é que a gente tem que fazer comparações com os Estados Unidos, porque é uma outra realidade, óbvio, mas é que a gente aqui ainda não tem tantas pesquisas. E a gente pensando na riqueza que é o Brasil, inclusive de diversidade,
A minha grande pergunta é o quanto a gente está deixando de ganhar também, né? Se lá a gente já tem esses dados, a gente precisa trazer mais dados para cá, porque a gente está perdendo muito dinheiro aqui também. E falando em Brasil, né, Adriana, um dos dados que você trouxe foi do Instituto Locomotiva, que já tem uma tradição de pesquisar esse consumo de classe D e E. E você trouxe aqui que dos R$ 100 gastos no Brasil, 72 vem por conta De grupos menorizados. dos grupos menorizados que investem aí a sua parte econômica nesse país. Então, quer dizer, as empresas estão gastando dinheiro, não olhando estrategicamente para esse público? É isso. No meu TEDx ele tinha também uma frase, né? O título dele era A Melhor Forma de Rasgar Dinheiro. E por quê? Porque eu trazia justamente o quanto as empresas negligenciam esse consumidor, que é a grande maioria, que tem uma intenção gigante de compra. A intenção de compra é em torno de 80% a 85%, mas ainda assim o poder de compra, o consumo é de 72%, que já é bastante. Mas justamente o que eu consigo entender é que quando a gente olha para a estratégia, né, decisões, desenvolvimento de produtos e serviços para esses consumidores, para esses clientes, a gente está deixando muito dinheiro na mesa. Porque se a gente estivesse potencializando e conhecendo mais essas pessoas, a gente teria produtos e serviços muito mais alinhados às necessidades deles. Mas por que a gente não tem? Porque dentro dessas empresas, na área de marketing, na área de comercial, essas pessoas que criam esses produtos mal conhecem. E aí é uma super reflexão, tá? A gente está mudando tudo isso, eu sei, mas não dá para a gente, por exemplo, desenvolver produtos para cabelo afro com um monte de homem branco desenvolvendo esses produtos. E até pouco tempo atrás era assim. A gente está começando a acordar. Produtos de beleza, maquiagem, vários, gente, diversos outros serviços também antes eram colocados numa linha de fábrica só, para um único público. E aí a gente está entendendo que não dá, a gente está deixando de ganhar se a gente não olhar, de fato, para a pluralidade que é a nossa demografia no Brasil. E aí esse próprio público que é consumidor, que está trazendo de verdade o dinheiro para a empresa, ele também precisa sair de só ser consumidor e entrar na empresa para poder pensar essas estratégias. E aí nessa entrada a gente tem visto aí políticas nos últimos anos de contratação das minorias, que ainda é bastante tímida, digamos assim. E aí você trouxe, eu achei bastante interessante comparar com essa chegada desse público para esses momentos de decisão com aquela sensação de primeiro dia de aula que todos nós temos ao entrar numa nova escola, ao começar um novo ano letivo, mas que essa sensação aí, para quem é dos grupos minoritários, ela perdura, é isso, Adriana? É isso. Eu sou um exemplo disso, né? Eu tenho 45 anos, então eu venho de uma época onde as corporações elas tinham uma política muito estática, assim, a cultura organizacional era muito estática. Era aquela coisa do chefe que manda e você só obedece. E aí, inclusive, falando de novas gerações, falando da pauta ESG, e a sociedade civil também olhando para dentro dessas corporações, a gente começou a entender que é possível mudar. Só que, de 4 anos para cá, a gente incluiu muitas pessoas, porque houve, de fato, uma cobrança de fora para dentro, incluímos, mas essas inclusões, o recrutamento especificamente, foi feito, só que sem olhar para o acompanhamento, o desenvolvimento dessas pessoas, inclusive da performance. Essas pessoas elas não saem, né, do mesmo ponto de partida de pessoas mais privilegiadas. E aí onde está a falta de pertencimento. E eu faço sempre essa comparação com o primeiro dia de aula, né? Que todo mundo já foi criança e já sentiu isso na pele. A gente sempre se sentir perdido, a gente nunca saber com quem ficar. E aí, esse dia de aula, esse primeiro dia de aula, acontece todos os dias para algumas pessoas. E a gente não está sabendo lidar com isso. E as pessoas estão adoecendo. É por isso que a gente está falando muito de saúde mental nas empresas, porque de fato os números estão crescendo. Óbvio que tem alguns, porém, né? A pandemia veio, deu uma chacoalhada nessas estruturas, o modo híbrido, presencial e tal. Isso tudo tem influenciado a nossa saúde mental. Os reflexos da pandemia ainda estão aí, mas a diversidade
também, gente. Então, precisamos falar sobre isso. Falou, então, e também aprendeu, o Brasil é o país com maior índice de turnover, É, aí conectando com a questão, né? Passa também a gente trabalhar o pertencimento. Não adianta só chamar para festa, né? Tirar para dançar, colocar música para dançar junto. é, É um desafio, porque as organizações, depois de cobram, mas contrato não retém. é. O turnover no Brasil, dois indicadores para mim são muito Assustadores. assustadores, é verdade. O maior índice de turnover é do Brasil e o maior índice de depressão e ansiedade também é do Brasil. Sim. Então, isso diz muito sobre uma cultura que precisa ser revista. E aí, gente, a gente está falando de sociedade, mas óbvio que todas essas pessoas estão dentro das empresas. Somos todos nós. Então, para mim, é muito importante a gente estar lidando com esses números, né? Mas, obviamente, como é que a gente inclui essas pessoas e faz aquele walk the talk, né? Então, eu vou incluir, mas eu também quero fazer com que elas sejam acolhidas. E é grande desafio dentro das empresas, né? Fazer de fato, isso acontecer no dia a dia. Conectou na sua apresentação também a cultura de experiência do cliente com a experiência do colaborador. Sim. E, ao mesmo tempo, você trouxe 4 dicas, né, no final da sua apresentação, para criar um ambiente mais seguro psicologicamente para melhorar a experiência do colaborador. Fala um pouquinho desses 4 itens que eu achei bem interessante. Legal. Bom, a pesquisa ela dizia, né, ela mostra que quanto mais a gente cuida do colaborador, maior é o índice de NPS, né, essa experiência do cliente. Então, quanto mais a gente cuida daqui, aqui a gente vai ter muito melhor resultado. Isso é fato. Foi uma pesquisa que tanto a PwC quanto o MIT tiraram e também trouxeram em voga, né, trouxeram à tona. Mas, em relação ao que a gente faz para dentro, o que a gente tem visto cada vez mais é que a segurança psicológica ela passeia em 4 grandes pilares, que é o contribuir, fazer com que esse colaborador contribua de fato, ele troque experiências. Então, quanto ele consegue falar numa reunião de uma nova ideia? Sim. Porque está ligado à inovação, inclusive. Sim. Né? Quanto ele consegue aprender e ser desenvolvido dentro dessa empresa? Quanto ele consegue desafiar essa empresa? E, para mim, é um dos maiores pilares, assim, porque falar, mas sem desafiar, inclusive o seu líder, será que a gente consegue desafiar esse espaço sem receber retaliação? Sim. Isso acontece bastante, né? E, principalmente, você ser incluído. Então, contribuir, aprender, desafiar e ser pertencente, ser acolhido. Esses são os grandes pilares da segurança psicológica. Então, quando você tem tudo isso dentro de uma empresa, você consegue caminhar muito melhor. Você consegue, inclusive, performar muito melhor. E eu achei bastante interessante também a forma como você começou com uma frase que eu acredito que fica muito inspiracional para todos nós aqui. É a questão de eu furo bolhas e eu construo pontes. De onde vem isso? E por onde você passa, como é que você tem levado essa mensagem? Eu acho que essa grande mensagem, assim, é para falar que, primeiro, que eu só estou aqui hoje porque me deram oportunidades. Porque tem um monte de Adriana, um monte de Adrianos esperando uma oportunidade e que são muito competentes também para estar em espaço que até então eles não são vistos, não têm representatividade, inclusive. Então eu furei muita bolha, eu hackeei o sistema, como eu digo. Né? Então eu era uma menina da Zona Leste de São Paulo, de uma região que eu também não tinha privilégios, e eu começo a adentrar o mundo corporativo aos poucos, mas porque me deram a oportunidade e acreditaram em mim. E aí eu fui pegando essas oportunidades, óbvio, eu tenho muita competência, eu fui galgando e agarrando isso tudo com muito afinco, mas eu fui construindo relações a partir do zero. Eu não entendia que mundo era esse. Eu atravessava São Paulo sem entender como é que eu ficava nesse lugar. Foi muito dolorido, foi muito difícil, porque eu também disse na palestra, entrar é fácil, permanecer é o mais difícil. Permanecer é que dói mais, né? E aí, quando a gente começa a entender esses códigos, começa a decifrar essas relações, a gente vai construindo pontes. Então, hoje eu falo, se eu estou aqui hoje com uma posição executiva,
numa empresa tão importante como é o Pacto Global da ONU, né, e falando em conselhos de empresas, é porque me deram oportunidade e, através dessa oportunidade, eu vou usá-las para construir relações. Eu sempre digo que a minha primeira formação foi em tradução, né? Eu sou tradutora e intérprete, a minha primeira formação. E depois eu fui me especializando em finanças, gestão corporativa. Mas hoje eu digo que eu sou uma grande tradutora. Então eu consigo olhar para pessoas de grupos minorizados e falar para aquela outra ponta da alta liderança de que, olha, eu também fui essa pessoa. E hoje eu sou aqui, eu estou desse lado, eu sou privilegiada. Mas a gente precisa olhar para essas Adrianas que estão aqui chegando nesses espaços e não estão sabendo como é que são acolhidas, como é que estão esses códigos. É difícil permanecer. Então, por isso que eu falo, eu furei muitas bolhas, mas hoje eu estou construindo essas pontes para que essas pessoas não tenham esses desafios como eu tive, e que a permanência seja mais leve. Muito bem, esse é o primeiro CBTD, então seja bem-vinda, a gente quer te acolher muito bem aqui. Obrigada, E já começou na plenária, mulher. Como assim? Já vai para a plenária, já vai falando de segurança psicológica, de inclusão. Por que assim, desse ponto de vista de quem está chegando, por que o CBTD é tão significativo para essa nossa tribo de treinamento e desenvolvimento de pessoas? Porque, na verdade, dentro do mercado de trabalho, a área de treinamento e desenvolvimento é aquela que cria e que, inclusive, olha para essas pessoas. Então, é de lá, obviamente, né? Eu sempre digo, a área de diversidade, a área de RH, sozinha, ela não faz milagre. Né? A alta liderança, ela precisa estar junto e ela precisa estar intencionalmente apoiando essas áreas. Mas a partir do momento que essas empresas apoiam a área de treinamento e desenvolvimento, isso flui principalmente de lá. Então, quando a área para mim, assim, falar dessas questões aqui hoje, né, principalmente para treinamento, desenvolvimento de pessoas, é, na verdade, jogar uma sementinha sobre o quanto eles também são referências para fazer essa transformação nas empresas. Então, para mim, assim, é essencial que a gente fale sobre esses assuntos, sobre segurança psicológica a partir desses lugares. Porque é de lá que também flui tudo isso, né? Lembrando, óbvio, que a gente não faz milagre sozinho. Tem que ter todo um ecossistema nos ajudando a fazer essa mudança acontecer. Muito bem, estamos caminhando para o final, né, Carlos Cruz? Pergunta aqui. Tem uma pergunta interessante aqui, provocativa. Eu aqui é Espaço Seguros Mentes Criativas. Falou de segurança psicológica, mas tem uma pergunta aqui sobre criatividade. Criatividade é uma habilidade com muitos mitos. É comum as pessoas falarem, eu não sou criativo e tudo mais. Mas e aí, se os espaços forem seguros, as mentes se tornam criativas? Total. E também, né, existem estudos falando de inovação a respeito disso. A inovação, ela está ligada a pessoas. E se a gente tem um núcleo, uma empresa, onde tem, de certa forma, a diversidade, e essas pessoas conseguem desafiar esse lugar e falar, olha, não concordo com essa ideia, eu tenho outra. Vamos testar isso? Arriscar, né, sem medo de arriscar, porque espaços seguros são justamente aqueles que a gente consegue dar ideia, desafiar e arriscar. Tem medo de ser retaliado. E tudo isso colabora para um lugar muito mais inovador, muito mais criativo. E eu também vejo isso. Eu faço parte de alguns conselhos de empresas, e eu estou em conselhos de empresas que tem muita pluralidade. Né? Então, lá na Fama Recapital, que é uma gestora de investimentos do mercado financeiro, mas o nosso grupo ali, nosso conselho é diverso. E eu vejo que nas reuniões as coisas fluem muito mais. E a gente tem muito mais capacidade e liberdade de falar, olha, aqui não, gente, vai por aqui. Então, essa troca é muito mais intensa, é intensa sim, não é tão simples. Tem também outros estudos que falam que quanto mais diversidade nos conselhos de empresas, maior é a assertividade nas decisões. Então, a gente tem ali uma reunião muito mais intensa no sentido de provocações, conflitos muito mais frutíferos, mas no final a gente tem uma assertividade no que a gente vai realmente seguir, na decisão muito mais coerente para o negócio. Então, óbvio que isso traz muito mais inovação. E, gente, óbvio, né, que quando você tem
uma empresa totalmente homogênea, totalmente padrão, as pessoas falam sempre as mesmas coisas. A solução é sempre a mesma. Não tem como inovar, se a gente tem sempre os mesmos. E, de novo, assim, lá no meu TEDx eu falava, não tem como sair de uma reunião ou de uma reunião de estratégia com pessoas que saíram das mesmas escolas, do mesmo clube de tênis, sabe, falando sempre as mesmas coisas e sempre com os mesmos pontos de vista. A gente precisa trazer para essas reuniões pessoas diferentes. Tem que ter esse conflito, é saudável, tem inovação aí. E aí, falando em obviedade, né? Você disse, é óbvio que daí a gente vai ter as mesmas soluções. A gente quer provocar você. O que não é óbvio sobre a Adriana? O que não é óbvio sobre mim? Meu Deus. Coisas que você gosta. Uma coisa que não é óbvia sobre mim. Eu sou uma pessoa que gosta de rock and roll, por exemplo. Eu sou do rock. Não é óbvio. Isso tem a ver com estereótipo, inclusive, né? Eu sempre fui muito... Tá todo mundo ali, eu vou pra cá. Entendeu? Eu sempre fui muito isso, assim, de fazer essas provocações de... Inclusive, as pessoas me olharem e ficarem pensando, nossa, quem é ela? Nota GL. Na Zé não tem rock. Então, sempre foi uma questão, assim, eu sempre tenho que... Primeiro que eu sou uma pessoa que quando eu entro nos espaços, as pessoas falam, quem é ela? Né? O que ela tá fazendo aqui? Porque é uma realidade para as pessoas, mulheres negras principalmente, né? Então, eu sempre fui muito dessa de fazer algumas provocações sem verbalizar tanto assim. Tenho 2 filhas, tenho 3 cachorros, tenho 2 gatos. Eu moro numa casa grande, eu amo bichos. Então, assim, eu sou muito agitada, tenho essa vida bem forte, mas eu gosto do meu cantinho também. Gosto muito da família, eu gosto muito, sabe, de me desconectar. Isso também não é óbvio, meu. Não é óbvio, viu? Não. Foi difícil você responder no primeiro momento? Eu senti que você ficou ali meio paralisada. Mas eu tenho... mas Não é óbvio. eu tenho várias coisas não óbvias. Que a gente, na hora ali... Opa, quais... Mas não é bom a gente sair desse lugar super corporativo e já que a gente está no encontro da tribo do desenvolvimento humano, a gente mergulhar nesse universo que é cada pessoa. Caminhando para o final, Carlos Cruz vai mandar aí o momento TID, toma e devolve. Isso. Vamos lá, que é... A resposta é uma palavra ou uma frase. Meu Deus. Eu tenho 4 perguntinhas aqui, eu mando 2 semanas. Vai lá, Carlos. O que é urgente para desenvolver nas equipes do futuro? Escutativa. Perfeito. E o que a gente deve eliminar dos programas de treinamento? Padrões. Perfeito. Um único padrão. Se eu fosse o gênio da lâmpada, se pudesse realizar um desejo, qual superpoder você gostaria de ganhar? De influenciar pessoas. Influência. Mais influente. Esse você já tem. É só uma questão de a gente continuar reverberando, tá bom, Adriana? Para finalizar, como é que as pessoas te encontram além aqui desse CBTD? Porque quem pode assistir e acompanhar a gente no canal de YouTube, com certeza vai se apaixonar pela sua história. Legal. E vai querer se conectar com você. Bom, eu tô no LinkedIn como Adriana Alves, é fácil achar ali Adriana Alves, então tenho ali, sou LinkedIn Top Voice, eu falo de saúde mental no espaço de trabalho no LinkedIn, então vocês conseguem me acessar por lá, acho que é super fácil. Tem o meu Instagram ele é mais... Você tem uma empresa, aplicativo também, uma solução, né? A startup, a Lupa, a startup, ela tá saindo, ela tá numa fase embrionária, mas logo mais ela tá bem na avenida. A Lupa é uma startup que faz justamente esse match cultural entre colaboradores e empresas. Justamente para falar sobre segurança psicológica, bem-estar, comunicação, liderança. Quais são esses pilares que ditam a cultura organizacional? E essas empresas, elas estão cada vez mais precisando desse olhar, desse fit cultural, desse match. Eu digo que a gente é o Tinder das organizações. Que a gente vai fazer com que as empresas encontrem os melhores talentos a partir dessa cultura delas. Não necessariamente esse colaborador precisa se encaixar ali. Talvez não. Talvez seja um outro colaborador. Um olhar mais plural. Isso. Então, como é que a gente conecta colaboradores e empresas, né, de uma melhor forma, mais adaptável, que eles se encontrem e não tenha tanto turnover? Essa é a nossa ideia, que a gente tenha uma retenção maior, um desenvolvimento melhor desses colaboradores e para a empresa, que também ganha também, né? Todo mundo ganha. É isso, a Lupa.
Perfeito, obrigada, Adriana. Carlos Cruz, o primeiro da Arena. Já foi, acabou. Já. Passou rápido. Notícia. A boa notícia é que tem mais quantos? Faz pelo menos 9 9 episódios. Perfeito. Até o final, então. improvisados. E olha, os imprevisados que podem acontecer. Então, obrigada, Adriana. Obrigada, Carlos. A gente fica por aqui com mais Arena. Obrigada à minha equipe maravilhosa que está por aí. Tanta gente, tantos nomes. Tem Juliano, tem Cadu, tem Nicolas, tem Matheus Bataglia, tem Matheus Galete, tem Oscar, tem um monte de gente aqui dando apoio para nós. Aliás, deixa eu dar um recadinho final. Se você ainda não se inscreveu no canal, Sim, sim. se inscreva. Semanalmente compartilhamos episódios incríveis com pessoas incríveis. Então, se você gostou, compartilhe com um colega. Se inscreva e aguarde. Próximo episódio vai estar ainda melhor. Grande abraço. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. A Adriana vai furar bolhas e a gente também vai ajudar a construir pontes, tá bom? Tchau, tchau. Nada.